Salve! Seja muito bem-vindo ao Escreva Melhor. Hoje a gente debate a concisão. Vamos aprender a escrever com concisão, ou seja, vamos aprender a diminuir a quantidade de termos e preservar o sentido daquilo que estamos dizendo. Mas o que seria, de fato, escrever com concisão? Bom, primeiro ponto é esclarecer que a concisão é extrair o máximo de sentido em um menor número de termos. Portanto, concisão é diminuir. Mas diminuir não necessariamente só do ponto de vista das palavras. Diminuir as sentenças para fortalecer os tópicos da sua escrita. E o que é que eu entendo por tópicos? Eu entendo que ao dissertar nós estamos expondo uma situação-problema. E a situação-problema é que deve prevalecer. Portanto, eu vou precisar caracterizar ideias com poucas palavras, mas com maior volume de significado. E o que significa isso? Significa que eu vou ter que controlar os adjetivos, que eu vou ter que reduzir as sentenças, trabalhar os infinitivos verbais. Em resumo, é a escrita com objetividade. Conciso significa objetivo, sintético, direto ao ponto. E o ponto, no caso dos textos dissertativos, passa por um processo. São as etapas do processo de concisão. Primeira ideia, evitar tempos verbais compostos. Atenção para frases com tempos verbais compostos, 2, 3 verbos em sequência, formando locuções. Isso torna o texto prolixo. Daqui a pouco a gente explica o que é prolixo, que é justamente o contrário de conciso. Segunda ideia, diminuir o uso de adjetivos. Os adjetivos, eles guardam um ponto de vista. Servem para posicionar você diante do fato crítico dentro de um texto dissertativo. Por isso, não é somente diminuir os adjetivos, mas também valorizá-los, assim como valorizar substantivos concretos, para que o leitor saiba exatamente do que você está falando. Por essa lógica, a gente pode começar a trabalhar os exemplos. O primeiro exemplo é negativo. Vamos falar sobre reforma política. É incrível como os políticos conseguem fugir do assunto quando se trata de debater as reformas políticas. Se eu quiser tornar esta frase em vermelho mais objetiva, eu poderia simplesmente dizer: políticos são evasivos ao debater a reforma política. Eu não vejo particularmente problema em repetir políticos e política. Afinal de contas, o termo política aí faz parte do conceito de reforma. O importante é você entender como eu disse exatamente a mesma coisa em menos termos. Então eu aumento a densidade do sentido, do significado no caso da sentença, e uso uma quantidade mínima de termos. Se você é uma pessoa mais detalhista, talvez você deva pensar aí em frases entre 10 e 15 palavras. Mas eu não conto palavras enquanto escrevo. De toda forma, o melhor a se fazer é colocar as ideias educacionais em ordem, de modo que seja priorizado o ensino básico. Este é mais um exemplo. Observem que neste exemplo eu tenho uma série de expressões que podem ser cortadas. Às vezes, a gente precisa valorizar o foco. Qual é o ponto de vista? O que eu quero dar prioridade na sentença? Bom, qual é a opinião? A opinião é a necessidade de se valorizar o ensino básico. O melhor a se fazer, o melhor a fazer. Colocar as ideias educacionais em ordem, ordenar a educação. De modo que seja priorizado, para priorizar. Então a frase ficaria: o melhor a fazer é ordenar a educação para priorizar o ensino básico. O contrário da concisão é justamente a prolixidade. Vamos tentar entender. Texto prolixo é aquele que precisa usar muitos termos, muitas palavras e uma ideia apenas. Uma só, entendeu? Muitos termos, muitas repetições e pouco sentido. Ou seja, é verborrágico. É aquele texto que tem muitas palavras. O excesso de palavras, a enrolação na hora de escrever, isso prejudica a leitura e torna o texto de difícil entendimento em diversos pontos. Vamos para mais alguns exemplos de concisão. Num texto sobre poluição, o autor escreve: a nociva poluição ambiental pode tornar o já problemático ambiente urbano um espaço insustentável do ponto de vista da manutenção da vida. Ora,
Observe a quantidade de adjetivos: nociva, ambiental. Observe que o termo problemático simplesmente sobra. Muita atenção para as palavras que sobram. Se pergunte, qual é o núcleo da ideia? O que é que eu quero dizer? Ao transformar essa frase num termo conciso, seguindo os passos que foram citados anteriormente neste vídeo, a sentença ficaria: a poluição torna insustentável a vida no ambiente urbano. Qual é o tópico problema? O fato da poluição afetar o ambiente urbano ao ponto de torná-lo insustentável. Então é isso que eu tenho que valorizar na sentença, é isso que eu tenho que valorizar na frase. Entendido? Like para fortalecer, o passarinho agradece, deixa teu comentário. Aquele abraço. Tchau!